A primeira vez que eu ouvi falar de Game of Thrones foi em 2014, num grupo do Facebook, num post que um sujeito fez perguntando se valia mesmo a pena assistir a série que matava todo mundo. Eu, no auge dos meus 14 anos, não fazia a menor ideia do que ele estava falando, mas os comentários me chamaram a atenção e eu resolvi assistir. Chamei meu amigo Torrent e baixei as 4 temporadas disponíveis, e foi uma das melhores decisões que eu tomei em 2014. A série me tragou completamente. Eu assisti as 4 temporadas em 5 dias, naquela época eu ainda tinha tempo de sobra, e Game of Thrones me impactou muito. Fui atrás de todos os detalhes da série, do universo que o Martin criou nos livros, e por 6 temporadas a série conseguiu manter um excelente nível de qualidade técnica e de roteiro, que infelizmente não se manteve nas 2 últimas temporadas, principalmente na última, que eu acho que não preciso falar aqui, acho que todo mundo sabe o quão desastroso foi essa última temporada. Tem muitos vídeos por aí analisando minuciosamente essa tragédia, mas pra mim essa última temporada não apaga o tamanho e importância que Game of Thrones teve. E agora em agosto teremos o primeiro de muitos spin-offs da série que a dona HBO está produzindo, que eu estou muito ansioso para assistir, muito por conta das pessoas que estão envolvidas no projeto. E para ficar na expectativa dessa nova série, hoje eu vou fazer a minha lista dos meus 10 episódios favoritos de Game of Thrones. E claro, lembrando que é a minha lista, a minha opinião. Você aí tem a sua e pode concordar e discordar comigo à vontade aí nos comentários, seja livre. Começando com o 10º lugar, o primeiro episódio da 4ª temporada, Two Swords. A 4ª temporada é a minha favorita. É onde o público volta a sorrir um pouco com a morte do Joffrey. Temos várias narrativas muito interessantes na temporada, bons novos personagens, vários momentos impactantes, com reviravoltas impressionantes, e também nessa temporada que pra mim temos o ápice do Tyrion, o melhor arco dele na série, e ele é meu personagem favorito de toda a obra do Martin. A atuação do Peter Dinklage nessa 4ª temporada é um absurdo, e a temporada abre muito bem com o episódio Two Swords, que introduz algumas tramas que a série vai seguir ao longo da temporada e fomeia muito bem o tema vingança, que é o que muitos personagens estão atrás. O episódio reintroduz antigos personagens e também introduz novos personagens como o Oberyn. Eu gosto muito da cena dele com o Tyrion em Porto Real, onde ele conta um pouco do passado dele com a cidade, citando a Arya e o Rhaegar, Tywin e Jaime discutindo sobre o futuro dele, Jon tentando ganhar mais respeito com a Patrulha da Noite, e para finalizar o episódio, nós temos uma sequência que pra mim é o puro suco de Game of Thrones. É a série em seu estado mais perfeito, Cão de Caça e Aranha na Taverna, onde tudo funciona, roteiro, atuações, direção, o clima tenso, a batalha em si, enfim, essa cena é uma das minhas favoritas de toda a série. You don't seem to understand the situation. I understand that if any more words come pouring out your cunt mouth, I'm gonna have to eat every fucking chicken in this room. Em 9º lugar, o 6º episódio da 4ª temporada, The Laws of Gods and Men. Aqui pra mim temos a melhor atuação de um ator durante toda a série. Foi nesse momento que o Peter Dinklage ganhou o Emmy. O principal acontecimento desse episódio é o julgamento do Tyrion, já que quando o Joffrey morre, ele meio que no último suspiro aponta o braço na direção do Tyrion, e a Cersei surta completamente e manda prender seu irmão, e o Tyrion acaba sendo acusado de assassinato. E como ali em Porto Real quase ninguém gostava dele, esse julgamento seria uma mera formalidade, e no final das contas ele seria condenado sendo inocente ou culpado, mas o Jaime consegue fazer um acordo com o pai dele para mandar o Tyrion pra Patrulha da Noite. Então tava tudo combinado, mas temos um plot twist, que é quando a Shae chega e acusa o Tyrion, ele perde a cabeça e começa um discurso raivoso contra toda Porto Real. Toda essa sequência é maravilhosa, o roteiro é fantástico, a atuação é impressionante, eu gosto da cara de ódio que ele coloca no rosto a cada palavra, e ele termina o discurso com a famosa e muito marcante frase I demand a trial by combat. A primeira vez que eu vi isso, eu quase pulei no teto. I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. No episódio anterior, meio que parece que o Tyrion vai ficar sem um campeão, mas como a Cersei escolhe o Montanha como seu campeão, o Oberyn aparece do nada para visitar o Tyrion e se voluntaria para ser o campeão dele, já que ele queria vingança contra o Tywin e contra o Montanha, por terem matado a Arya supostamente. E como o título do episódio já supõe, é aqui que acontece o julgamento por combate do Tyrion, Montanha contra Oberyn. Uma luta incrível, muito bem dirigida, com uma ótima coreografia e claro, uma reviravolta impressionante. Eu lembro muito bem de ficar muito feliz vendo o Oberyn derrotando o Montanha, só que quando ele começa a enrolar pra matar ele e fica pedindo pra ele confessar que ele matou a Arya e que a ordem veio do Tywin, você já começa a entender que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E deu. E eu acho a morte do Oberyn chocante. O Montanha fazendo questão de imitar o que ele fez com a sua irmã. E esse episódio também tem outros momentos interessantes. A Daenerys confrontando o Jorah, os selvagens atacando uma vila, Tyrion ajudando Ramsay em Moat Cailin e claro, a Arya rindo em saber que a tia dela morreu.
Em sétimo lugar, o nono episódio da segunda temporada, Blackwater, a primeira grande batalha da série. E claro, se você comparar com as batalhas das últimas temporadas, essa daqui fica ridícula, mas pra época ela foi muito grande e tem um quesito nessa batalha que eu sinto falta nas batalhas das últimas temporadas, que é a estratégia. Você tem um plano definido de ataque e defesa contra seus adversários, e se alguma coisa der errado, você ter algumas cartas na manga. Eu sinto que isso se perdeu completamente nas batalhas lá na frente, mas aqui é um prato cheio. Aquela explosão do fogo vivo destruindo a frota do Stannis eu acho muito impactante, e não é só pela batalha em si. Nós temos Bronn e Cão quase caindo na mão, Tyrion dando várias lições de moral no Joffrey, Cão de Caça mandando foda-se o rei. Fuck the King's Guard. Fuck the city. Fuck the King. Tyrion quase perdendo a cara, e no final do episódio a entrada triunfal do Tywin anunciando que venceram a batalha. The battle is over. We have won. Em sexto lugar, o nono episódio da primeira temporada, Baelor. Esse que foi o primeiro grande plot twist que eu tive em uma série. Assim, eu não esperava nunca que o Ned fosse morrer. O cara era o protagonista. Em 99% das obras, você não mata o protagonista logo no início. Eu fiquei completamente chocado. Inclusive, essa primeira temporada é muito subestimada. É uma excelente introdução a esse universo. E eles adaptaram o arco do Ned perfeitamente aqui. E o grande momento desse episódio é a confissão do Ned, onde ele, na frente de Porto Real, admite sua traição contra o rei. E já estava acordado que ele ia fazer isso e seria mandado pra muralha. E tudo é construído pra gente cair nessa, só que no último segundo, aos 45 do segundo tempo, o desgraçado do Joffrey vira e fala: o coração dessas mulheres é muito piedoso, mas enquanto eu for o rei, traição não será perdoada. Sir Ilyn, bring me his head. Punished. Sir Ilyn, bring me his head. E eu simplesmente não acreditava que isso ia acontecer. Pra mim, ia ter um Deus Ex Machina do nada pra salvar o Ned, mas não. E o mais foda é a reação dele, que não esbraveja, que não tenta fugir. Ele, sendo um homem honrado que é, aceita seu destino e abaixa a cabeça. E pra mim, esse momento resume o personagem. E o Sean Bean é um monstro. Em quinto lugar, o oitavo episódio da quinta temporada, Hard Home. Eu confesso que eu não curto muito essa quinta temporada, eu acho ela mal desenvolvida, muito enrolada, parece que por 7 episódios nada acontece, mas tudo muda no oitavo, Hard Home. Temos Tyrion e Daenerys finalmente se encontrando, Cersei na prisão, Tyrion contando pra Sansa sobre os irmãos dela, claro, a incrível batalha de Hard Home, uma coisa que não estava nos livros e pra mim só faz ela ficar ainda mais incrível. Nós vemos os White Walkers pela primeira vez em ação, descobrimos que o Aço Valeriano mata eles e meu amigo, aquela sequência do Rei da Noite revivendo os mortos e encarando Jon Snow é arrepiante. Eu lembro de lá em 2015 ficar doido pra ver ele e o Jon lutando mano a mano. Uma pena que o arco da batalha contra os White Walkers tenha terminado tão mal. Em quarto lugar, o season finale da sexta temporada, The Winds of Winter. Pra mim, o último grande episódio de Game of Thrones, onde tudo é fantástico, roteiro, atuações, direção, trilha sonora, efeitos especiais, fotografia e, claro, os eventos que ocorreram no episódio. Primeiro, Septo de Baelor indo pro buraco, Tommen vendo que a Major virou cinzas, pula da janela, Sam chegando na cidadela, Melisandre sendo expulsa de Winterfell, Daenerys nomeando Tyrion como mão da rainha, Cersei sendo nomeada como rainha dos 7 reinos, Daenerys partindo pra Westeros, Arya vingando os Starks e acabando com a raça do Frey, Jon Snow sendo nomeado Rei do Norte e, pra mim, o grande momento do episódio, a confirmação da mais famosa teoria das Crônicas de Gelo e Fogo, que o Jon Snow é filho da Lyanna e do Rhaegar. Uma cena incrível que sempre que eu vejo eu me arrepio inteiro. Em terceiro lugar, o season final da quarta temporada, The Children. Claro que o final da minha temporada favorita não poderia ficar de fora da lista. Um grande encerramento para uma incrível temporada. Temos o Jon conversando com os selvagens após a batalha do Castelo Negro, ele queimando o corpo da Ygritte, o Stannis chegando na muralha confrontando o Mance Rayder, a Daenerys prendendo os dragões, o Bran chegando nos Filhos da Floresta, o Jojen sendo morto, a incrível luta do Conde Caça com a Brienne, mais uma coisa que não estava nos livros, uma das minhas lutas favoritas da série, Arya partindo para Bravos e, claro, a vingança do Tyrion contra o pai dele. Um momento que é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque é um ótimo fechamento pro arco do Tyrion nessa temporada, mas é ruim porque o Tywin era um excelente personagem. I'm not a knight.
Em segundo lugar, o 9º episódio da 6ª temporada, Battle of the Bastards. Meu amigo, o que falar da Batalha dos Bastardos? Facilmente a maior e melhor batalha que eu já vi em uma série de TV, batendo de frente com batalhas de grandes filmes blockbusters. E eu já vi muito fanboyzinho dos livros caga-regra choramingando sobre esse episódio, que não faz sentido, que o Jon Snow é burro, pipi, papapó. Meu amigo, fica calado. Olha a grandeza e magnitude disso aqui. Uma série de TV ter essa qualidade é de encher os olhos. A direção desse episódio é um arregaço. Aquele plano de sequência de Jon Snow no meio da batalha é um esculacho de bem feito. É a série mostrando da maneira mais fria e cruel possível como uma guerra é. E a galera sempre reclamava do Kit Harington e ele é realmente um ator mediano, mas aqui pra mim ele manda muito bem. Aquela cena dele sufocando no meio dos soldados é absurda de boa. E no final, o tão sonhado momento dos Starks retomando o Winterfell. Em primeiro lugar, o melhor episódio de Game of Thrones, você sabe qual é, todo mundo sabe qual é, não tem discussão pra mim, o 9º episódio da 3ª temporada, The Rains of Castamere. O casamento vermelho junto com Ozymandias de Breaking Bad, Penny Barons de Sopranos, Camel Filters em Pheromones de Two and a Half Men e Cassino Night de The Office são os meus episódios favoritos de todas as séries live action. Foi nesse episódio que Game of Thrones estourou sua bolha, virou um fenômeno mundial e ganhou o apelido de a série que mata todo mundo e você não pode se apegar a nenhum personagem. Foi onde as famosas reações da série começaram, onde quem já tinha lido os livros e sabia o que ia acontecer, resolveu filmar os amigos que não sabiam, e o resultado a gente já sabe. E eu me lembro bem de ficar de boca aberta por uns 10 minutos sem entender nada do que estava acontecendo. O Massacre dos Stark, sem dúvidas, é um dos maiores plot twists da história. Como eu disse, eu assisti as 4 primeiras temporadas numa tacada só, então fui várias vezes do céu ao inferno. E os 2 últimos episódios das temporadas sempre são maiores, com acontecimentos grandiosos. E aqui era só um casamento. O que tem de grandioso num casamento? Só que ao longo do episódio tá tudo muito feliz, muito calmo, até que alguns soldados começam a se comportar de uma maneira estranha. E a gente fica meio tipo, sei não, hein, tem coisa errada aí. E o que confirma isso é quando a Catelyn escuta As Chuvas de Castamere, música feita em homenagem aos Lannisters. E o resto vocês já sabem, né? Cara, episódio incrível, gosto muito de reassistir ele, um show de atuação da Michelle Pfeiffer e um dos maiores momentos da história das séries de TV. The Lannisters send their regards. Foi isso, pessoal, essa foi a minha lista dos 10 melhores episódios de Game of Thrones. Qual é a sua lista? Qual é o seu episódio favorito de Game of Thrones? Coloca aí nos comentários, deixa o like no vídeo pra me ajudar, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente se encontra na próxima, beleza? Fui!